Sobre o lusco-fusco, é falso afirmar. Eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas aqui. Primeiro, que a questão está pedindo a falsa. Cuidado, porque a pessoa distraída ali, nervosa na hora, acaba marcando a verdadeira. Aí dança. O que é lusco-fusco? É a segunda coisa que eu quero que vocês saibam. Lusco-fusco é a transposição do dia para a noite, ou da noite para o dia, por exemplo. Ao cair da noite, ou ao findar da noite, ou ao amanhecer, acontece aquela transição. Imagina, só para a gente tentar trazer para a prática o que é esse lusco-fusco. Você está andando lá na rua, o sol rachando, aí quando você entra dentro de casa, na escadaria do prédio, fica tudo escuro, né, de repente, de dia. Por quê? Aí depois de um certo tempo, aqui já não fica tão escuro assim não. Com o passar do tempo, você começa a enxergar melhor, daqui a pouco você está enxergando tudo normalmente, lá dentro da escadaria do prédio ali. Porque as vistas da gente demoram um pouquinho para se ambientar, né? Eu estou lá no sol, então minhas pupilas fechadas, para não entrar tanta luz assim. E eu estou enxergando naturalmente, que é muita claridade do sol. Quando eu entro dentro de um ambiente mais escuro, até que a pupila ajusta ali, eu demoro um pouquinho para poder ver. Então essa transição, quando você está dirigindo, isso influencia demais. Você está ali por volta de 18 horas, começa a cair da noite, você acende o farol, não resolve nada. É inclusive um horário recomendável para você imobilizar o carro, fazer um descanso. Quando cai a noite totalmente, suas vistas já acostumaram ali com o escuro, né, com a situação mais escura, penumbra. Aí acendeu o farol, pronto, enxerga tudo. E da noite para o dia a mesma coisa. Quando você sai assim, também dá essa sensação, lusco-fusco. Então tá aí, a situação de pouca luminosidade, não necessariamente, mas pode acontecer, né, que é o cair da noite. Vamos deixar em aberto aqui. Ocorre ao amanhecer? Sim. Ao anoitecer? Também. Em túneis, da mesma forma, você está dentro do túnel, lugar escuro, saiu lugar claro, ou então estava no lugar claro, entrou no túnel. Tempo nublado, a mesma coisa. Então essa B aqui serve, está pedindo a falsa, a B é verdadeira. A A eu deixei em aberto. A penumbra torna mais difícil reconhecer os objetos. Repito, lusco-fusco não quer dizer exatamente penumbra, pode ser excesso de luz, que é o cair do amanhecer, né, o entrar do dia. Mas pode ser o penumbra também. E a penumbra torna mais difícil reconhecer objetos? Sim. Então vou deixar em aberto, assim como eu deixei a A. A alternativa D. O motorista deve usar luz alta nessas situações? Não necessariamente. Por exemplo, está amanhecendo, luz alta para quê? Então essa aqui está fora. Fiquei em dúvida na A, fiquei em dúvida na C, na B eu não tenho dúvida nenhuma. Como a questão está pedindo a falsa, eu já achei. É a letra D mesmo. Você não vai usar luz alta nesse caso, não. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Ao notar árvores ou vegetação que estejam encobrindo a sinalização de trânsito, o condutor deve redobrar a atenção. Tudo bem, tem vegetação ali tampando a sinalização, ele deve redobrar a atenção, ok. Reduzir a velocidade, também está ok. Para identificar ali algumas restrições de circulação, se é uma curva perigosa, a velocidade que ele pode desenvolver. Cara, tudo bem, ó. Redobrar a atenção, reduzir a velocidade. Para quê? Para identificar aqui as restrições de circulação. Certamente será essa a resposta. Efetuar a poda das árvores para identificar a sinalização. Já pensou? O cara está dirigindo lá, fazendo uma viagem na estrada, onde a vegetação, o mato está tampando a sinalização. Aí ele sai com a roçadeira, então com a foice, né? E de tantos em tantos metros ele vê uma placa escondidinha lá no meio do mato e vai lá e faz a poda. Poxa, ele vai demorar a terminar essa viagem, não vai? Absolutamente absurda essa alternativa, B está fora. Ele deve solicitar então ao agente de trânsito que efetue a poda das árvores? Olha, é direito do cidadão solicitar as coisas aos órgãos de trânsito. Mas veja que aqui ele não está solicitando ao órgão, ele está solicitando ao agente de trânsito. O agente de trânsito tem as suas funções específicas. E aqui ainda diz, na questão, que o condutor deve exprime sentido de dever, obrigação. Então quer dizer que ele tem a obrigação de solicitar, ainda que seja ao órgão de trânsito, que ela efetue a poda das árvores ou da vegetação? Não, ele não tem essa obrigação, não. O cidadão tem o direito, o dever, a obrigação? Não. Alternativa C, totalmente fora. Redobrar a atenção? Beleza. Reduzir a velocidade? Beleza. E não se preocupar com a sinalização que está escondida lá no meio do mato? Absolutamente não é essa a alternativa a ser seguida. Alternativa A mesmo, a gente já suspeitava. Assinale a alternativa correta. Bom, se está pedindo a correta é porque a gente tem 3 alternativas erradas, incorretas, e apenas uma correta. Dos elementos abaixo citados, não contribui para a poluição do ar. Qual que não contribui para que a poluição aumente aqui? Vamos analisar. Fuligem. Fuligem aumenta a poluição? Aumenta. O que é fuligem?
resultado da queima do combustível, que sai lá pelo escapamento do veículo. A fuligem aumenta a poluição? Sim, aumenta. A questão que eu estou querendo saber qual que não aumenta. Então essa aqui está fora, ela aumenta. Queimadas aumentam a poluição? Claro, gente. Qualquer criança conseguiria responder que sim. Queimadas vão gerar ali dióxido de carbono e vai aumentar a poluição. Está fora também porque a questão está querendo saber qual que não contribui, qual que não ajuda a aumentar a poluição. Monóxido de carbono. De monóxido de carbono, falei em questões passadas aí. É quando acontece a queima incompleta de combustível, um veículo fechado, preso, né, dentro de uma garagem com o motor funcionando. Ele queima, mas não queima por completo, por falta de oxigênio no ambiente fechado. Inclusive o monóxido de carbono, para quem ainda não viu, é um gás imperceptível, você não consegue ver, igual a fumaça você vê. Você não consegue sentir o cheiro, fumaça você sente o cheiro. Você não consegue sentir sabor, ele é imperceptível, inodoro, insípido e invisível. Nem o cheiro, nem sabor, nem visão, não consegue ver nada dele. E ele mata, o tal do monóxido de carbono mata mesmo. Presta atenção nisso, hein? Cai direto em prova. Questões relacionadas diretamente a esse termo aqui, monóxido de carbono. O monóxido de carbono aumenta sim a poluição, não é essa a resposta. O único aqui que não contribui para aumentar a poluição é o vapor d'água. O vapor d'água aumenta a poluição? Claro que não. Isso acontece naturalmente, né? Os próprios rios, lagos, tá evaporando a água o tempo todo ali e isso não é fator que contribui para o aumento da poluição. A placa R28 significa não precisa decorar o código da placa, tá? Inclusive já era poder ter parado de colocar código de placa aqui. Apenas visualize a placa aqui e responda conforme as alternativas. Então, essa placa aqui significa o quê? Mão dupla adiante? Não. Se fosse esse mesmo símbolo dentro de uma placa de advertência, né, assim, ó, aí sim seria mão dupla adiante. É a mesma simbologia, porém numa placa de advertência. O grande macete aqui para você saber que é a placa de advertência, o significado dessa aqui, é que ela está alertando sobre algo que vai acontecer à frente. Olha, adiante. As placas de regulamentação têm muito esse sentido, elas alertam sobre situações que estão por vir, adiante, à frente. Então não é o caso de placa de regulamentação aqui não. Está fora a letra A. Mão inglesa? Não, mão inglesa é quando inverte o sentido, né? O que a direita seria a mão de direção, a esquerda contra a mão. Quando fala-se mão inglesa é invertido. A esquerda passa a ser a mão de direção, a direita contra a mão. São casos excepcionais usados no trânsito brasileiro, eventualmente, não é uma regra padrão, mas não é também o caso aqui não, essa sinalização não tem nada a ver com isso. Seria então início de pista dupla? Não. O início de pista dupla também é uma sinalização de advertência, que não tem nada a ver com essa daqui. Seria então duplo sentido de circulação? Só pode ser essa a resposta, alternativa D, e é justamente isso. Quando você vê essa placa, você entende que está numa via com duplo sentido de circulação. Ali vai e vem veículos. Com exceção das placas Cruz de Santo André, sentido único e sentido duplo, as demais placas que têm formato quadrado, fundo na cor amarela e símbolo em preto, são as placas de... Olha, gente, só para ajudar vocês, olha aqui em cima aqui, ó, onde está a plaquinha aqui de advertência com o símbolo da Autoclick, nossa editora parceira, melhor do Brasil, tá? Então, olha, percebam que aqui nós temos uma placa quadrada. Essa placa é quadrada. Tem gente que acha que não, isso é um losango. Não é losango, isso é um quadrado colocado de forma inclinada. O que é um quadrado? É uma forma geométrica que tem 4 lados com a mesma medida, 4 lados iguais, né? Então, é sim um quadrado colocado de forma inclinada. Então, as placas de advertência, elas têm esse formato quadrado. A cor predominante dela, amarela. E a simbologia que vem dentro dela é preta, que obviamente não é uma placa de trânsito, né? A gente usou o fundo de uma placa de trânsito para fazer a logo da Autoclick aqui, mas vocês sabem que as placas de advertência têm a simbologia aqui dentro preta. Então, essa placa aqui que a questão está querendo se referir, tá? Ó, placa de advertência. A de indicação não é placa de indicação, são aquelas de serviços auxiliares, azuis, tem aquelas de indicar atrativos turísticos, marrom, e tem, né, educativas, fundo branco com mensagens, identificação de rodovias, enfim, tem várias ali. As de regulamentação são aquelas no formato circular, né? Tem a borda externa vermelha, o fundo branco e a simbologia em preto, também não é essa. E tem de sentido obrigatório, isso nem é tipo de placa, né? Pode até ser um significado de uma delas, mas não é tipo de placa não. Nós temos, na verdade, 3 tipos de placa, que é o que a gente chama de RAI. Vou até escrever aqui, ó, RAI. Eita RAI, hein? Que é regulamentação, advertência e indicação.
A advertência está aqui, regulamentação está aqui, indicação está aqui. Esse sentido aqui, isso aqui é significado de uma das placas de regulamentação, tá? Nada a ver. E aqui, só para completar, não deixar vago, quando o examinador disse Cruz de Santo André, que placa é essa? É aquela placa que tem um formato de um X, assim, ó. Sentido único. Por que a placa de sentido único não é quadrada? Se você olhar lá no seu livro, você vai ver. Ela é retangular, assim, ó, com uma setinha apontando para um lado ou para o outro, né? E tem a sentido duplo, que também é retangular, com a setinha apontando para os dois lados. Essas são as 3 únicas placas de advertência que não têm o formato quadrado. A resposta dessa questão, letra A. A placa R1 sinaliza. Esse código aqui não precisa guardar, tá? Você não precisa decorar, já era inclusive para eles pararem de colocar esses códigos aqui, porque sempre vai vir a placa aqui do lado para você ver. Então, placa R1 é essa placa aqui, ó. Você vai visualizar ela e vai responder as alternativas. A placa R1 sinaliza o quê? Ela é uma parada obrigatória? Olha, está escrito pare aqui, né? É uma parada obrigatória. Placa de regulamentação, que ela é uma placa de regulamentação, obriga alguma coisa? Sim, as placas de regulamentação são placas impositivas. Elas obrigam, ou proíbem, ou restringem. Então pode ser essa alternativa A. A letra B, parada obrigatória à frente. Não, até existe essa placa. Só que ela é no formato quadrado, fundo amarelo, escrito pare, que é o pare de advertência. Ele não está te obrigando a parar imediatamente, está te alertando que à frente existe uma parada. Então seria outra placa, né? Nesse caso seria essa placa aqui. Não é o que a questão está pedindo, não. A letra C, parada antes de engatar a primeira marcha, nenhuma relação. Para de primeira, de segunda, a marcha que você quiser, não tem nenhuma regulamentação nesse sentido. Nenhuma das alternativas? Não. Tem uma resposta aqui, que é a letra A, nós já chegamos nela. As marcas separadoras de faixas de trânsito que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são, olha, faixas de trânsito são as áreas onde os veículos circulam. Vou desenhar aqui, ó. Nós temos aqui a margem direita da via e aqui a margem esquerda. Essas linhas divisórias, que aqui na questão foi chamado de, cadê? Marcas separadoras. Então essas linhas, essas pinturas longitudinais que tem aqui não são as faixas. As faixas são os espaços entre essas linhas. Então aqui nós temos, ó, esse espaço, né, que é a faixa mais à direita. Temos esse espaço aqui, que é a faixa central, e temos esse espaço aqui, que é a faixa mais à esquerda. Então isso são faixas. O que divide aqui são as linhas, as marcas separadoras. As marcas separadoras que permitem ultrapassar são quais, hein? As amarelas contínuas. Olha, a cor da marca aqui, ou da linha, não vai determinar se você pode ou não ultrapassar, tá? Então, o amarelo aqui, ela até determina que a via tem fluxos opostos, vai e vem carro, mas que ela permite ou proíbe ultrapassar, isso aí ela não faz. O que vai definir é isso aqui, ó, contínua. Aqui nesse desenho que eu fiz, elas são pontilhadas, né? Então, contínua é se ela fosse direta, né? Vou tentar desenhar aqui, ó. Isso aqui seria uma faixa, uma linha, uma marcação contínua. Ela sendo contínua não pode ultrapassar, então não é essa a resposta. Brancas e contínuas, da mesma forma, a cor não determina se pode. O que determina se pode ou não ultrapassar é o fato dela ser contínua ou pontilhada, seccionada. Sendo contínua, não pode. Aqui a letra C já diz contínua, não pode. Seccionada, pode ultrapassar. E prestem atenção porque na prova ela pode cair seccionada, pontilhada, tracejada, interrompida. Tem várias formas de apresentar isso aí na prova, ok? O dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na sinalização de vias e veículos, chamados olho de gato, ficou mais fácil agora. Quando eu falei dispositivo de reflexão e refração da luz, o pessoal já tremeu. Quando eu falei olho de gato, opa, aí pegou. Mineiro, então, é o zóio de gato, né? Denomina-se catadióptrico. Caramba, que nome é esse? Catadióptrico. É, catadióptrico. Esse é o nome que se dá ao popular olho de gato, ou ao técnico reflexão e refração da luz. Essa é a resposta. Vamos ver as outras, porque são muito absurdas. Registrador de velocidade e tempo. Isso aqui é o tacógrafo. Indicadores luminosos de mudança de direção. Isso aqui é a seta. Dispositivo para controle de ruído do motor. Isso aqui é o silenciador, silencioso, está lá no escapamento. Resposta A aí para vocês. Um silvo breve significa o quê? Silvo é apito, né? O som, a sinalização sonora emitida pelo agente de trânsito, pelo guarda de trânsito. Eu tenho até uma tabelinha que eu ensinei lá no nosso curso online, vou mostrar aqui para vocês, autoescolaonline.net, está aqui embaixo. Aí vocês vão acessar o site aqui e vão lá em cursos online.
Aí lá você vai entrar dentro do nosso curso, onde eu ensino esse e dezenas, centenas de outros macetes para vocês. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um joguinho da velha. Quem já brincou de jogo da velha aí? Todo mundo, né? E aqui você vai preencher esse jogo da velha da seguinte maneira, ó. 1, 2, 3. Não. 1, 2, 1. Beleza? Você dá a impressão de que é uma sequência 1, 2, 3, mas não é. É 1, 2, 1. E aqui você vai colocar o Big Brother, que passa todo ano aqui, né? Princípio do ano aí, janeirão, tá rolando um Big Brother Brasil, não. Big Brother Londres, esse aqui é mais chique. Big Brother Londres. E aqui é o seguinte, se você lembrar do macetinho e conseguir aplicar, certamente vai ser aprovado e vai ser feliz. Mas se você não lembrar e não aplicar, pode ser que você seja reprovado, talvez por essa questão. E aí o que você precisa fazer? É só pagar de novo e fazer a prova novamente, não é? Então só pagar de novo, SPD. Então, 1, 2, 1, Big Brother Londres, só pagar de novo, tá feito o nosso esquema. Vão entender agora, Um silvo breve significa S de siga. Tá respondido? Um silvo breve, siga. Letra A é a resposta. Ronaldo, e os outros dois? Vem cá. 2 silvos breves é o P de pare. Pronto. E um silvo longo é o D de diminua a marcha. Pronto. Já temos todo aí o esquema da sinalização sonora pelo agente. Gostou? Vai lá, escolaonline.net, cursos online. Te espero lá.